Então, gente, sou Humberto, serei o host desse terceiro episódio do C3Cast. Hoje estamos aqui com os convidados Jason e Sami. Vamos aqui bater um papo nessa tarde falando sobre inteligência artificial, né? Os benefícios, riscos e o futuro na nossa profissão de contabilidade. Então, eu gostaria de iniciar aqui meu amigo Jason se apresentando, logo em seguida o Sami, falando um pouco aí sobre eles e falando um pouquinho aí do contexto inicial, né, do impacto da inteligência artificial na nossa profissão. Perfeito. Sou Jason Dantas, sou membro aí do C3 Network e vim cabeçar esse assunto aí que vem como divisor de águas aí na nossa profissão, né? Espero que a gente traga bastante conteúdo aí relevante para que a gente possa agregar valor aí para os nossos clientes de alguma forma. Meu nome é Sami Assis, sou contador, sócio do Humberto, temos um escritório e sou membro também do C3 Network. E estou aqui para poder contribuir e que a gente possa realmente ter uma tarde aqui legal de bate-papo. Então, Jason, eu queria saber como é que você está encarando aí essa evolução da inteligência artificial lá na sua empresa contábil. Sou um pouco suspeito para falar, porque também tem algumas ações que a gente tem lá internamente na nossa empresa. E aí eu queria que você falasse um pouco lá como é que você está abordando essa questão da tecnologia lá inicialmente, quais são os projetos iniciais que você tem desenvolvendo lá. Então, eu acho que primeiro a gente tem que mensurar o impacto, né, da inteligência artificial em cada profissão. E na contabilidade não vai ser diferente, né? A gente já vem com alguns boatos aí dizendo que a inteligência artificial vai trocar, né, o contador pela inteligência artificial. E isso, de fato, se torna um mito, né? Não tem como essa inteligência artificial que está vindo ela substituir totalmente a profissão contábil, né? A gente tem inúmeras situações aí do nosso dia a dia mesmo que já dá para a gente meio que automatizar processos internos dentro da nossa empresa contábil, bem como criar GPTs consultores, GPTs executores, isso numa visão já puxando para a visão bem estratégica mesmo, né? Sair daquela parte mais operacional, né? Que acho que basicamente todos nós já estamos ligados aí por sangue mesmo, né? Sim. A questão operacional. E voltar um pouquinho mais para a questão estratégica. É isso que vai ter, de fato, essa mudança da inteligência artificial no impacto assim, positivo que eu vejo dentro do nosso escritório, aí, de fato. Massa. Na parte da inteligência artificial no dia a dia lá do escritório, a gente tem buscado realmente a cada dia estar se aprofundando um pouco a mais, né? Porque, assim, é um mundo um pouco complexo para a gente poder, assim, de cara já poder ter a noção de como a gente pode utilizar na contabilidade. Mas no dia a dia a gente já vê que a gente consegue, com pouco conhecimento que a gente tem, a gente consegue já desenvolver várias coisas. Lá no escritório a gente tem montou, na verdade, um time para poder ir desenvolvendo essa parte da inteligência artificial e, de fato, a gente, com vários setores, a gente conseguir identificar o que é que pode ser, principalmente nessa parte executora, né? O que é que a gente pode trazer de benefício para o dia da gente no escritório. Então, assim, hoje lá a gente está no passo inicial ainda, buscando a cada vez aprimorar para a gente poder chegar na questão de ter um tempo mais livre na questão de consultoria. Entendido. O que é que vocês poderiam trazer de informação, dando um conceito simples e prático, que é a inteligência artificial na contabilidade? A inteligência artificial é, de fato, o que a máquina consegue imitar a capacidade humana. Que, de uma forma bem simples, né? Que você, como se estivesse conversando ali com a pessoa, você está com a máquina ali, conversando com a máquina, mas, de fato, ela se assemelha com a pessoa, que vai ter respostas bem parecidas, bem próximas,
E você vai conseguir, com meio de diálogos, de linguagem natural, ter uma conversação, de fato, conforme o seu nível de intelecto. Então, se você tem um nível mais acima, você vai conseguir obter mais informações, com base nos seus prompts de comando que você vai inserir ali naquele contexto. Ei, Jason, o cara falou bonito ali, prompt de comando. Falou tudo, né? Falou simples, falou complicado. E para você, Jason, o que é que você traz aí pra gente? A inteligência artificial é a ciência de dados, eu acho que hoje mais utilizada em qualquer meio corporativo, né? Para onde é que você olhe, você vê um pouco da inteligência artificial ali trabalhando de forma pela máquina, né? Mas com o comando ali de forma humana. Isso aí é de fato. Então há esse espelhamento entre as informações humanas com o que a máquina é capaz de realizar dentro das suas limitações, né? Na sua base de conhecimento, né? Tudo começa de fato daquilo que você abastece de informações dentro da ferramenta de inteligência artificial até o ponto de onde ela pode chegar e melhorar aqueles processos que foram determinados e a gente, de fato, agregou aquela base de conhecimento. Basicamente é isso. Entendi. Perfeito. E trazendo... Sei que na nossa profissão, né, a gente tem outras formas de utilização, Excel, para leitura de banco de dados, a gente tem programações em Python, a gente tem várias coisas que, de fato, várias ferramentas distintas que podem ser utilizadas no nosso dia a dia para auxiliar a automação, né? A inteligência artificial veio para ser um a mais. Mas o que é que vocês enxergam, assim, de fato, de aplicabilidade no nosso dia a dia? Conferências de relatórios, análises, demonstrações, o que é que vocês pensam? Criação de chatbot, o que é que vocês pensam, assim, especificamente, pelo que vocês se aprofundaram no assunto, para que a gente consiga, de fato, utilizar a inteligência artificial no dia a dia, de fato, para cada vez mais facilitar a nossa parte operacional, né? E transformar cada vez mais que sempre tem esse dilema de que a profissão do contador vai acabar em 5 anos, em 10 anos, é aquele terror. Eu não consigo enxergar isso, porque sempre vai ser necessária a nossa profissão, que vai modificar a nossa forma de trabalho. Então, como que vocês imaginam, assim, quais são as ferramentas que podem ser desenvolvidas com a inteligência artificial que vão, de fato, facilitar no nosso dia a dia? Perfeito. Eu vou citar aí 3 exemplos práticos aí para que aí a gente entra numa base de pesquisa recente aí, até com os maiores especialistas aí, que é o Roberto Dias Duarte. Ele levantou os dados referente às Big Four aí, né, da parte de auditoria contábil aí, KPMG, Price. Então, essas empresas já estão automatizando os seus processos de auditorias, né? Várias empresas já compraram licenças, milhares de licenças já junto à OpenAI, justamente se preparando para o futuro, né? Porque você imagina uma empresa de auditoria hoje processando milhares de dados de forma automática, de forma rápida, ágil, com o menor tempo possível, né? Eu acho que eu costumo dizer que o nosso ativo mais valioso hoje é o nosso tempo, né? De fato, é o nosso tempo. Então, quanto mais tempo a gente ganhar para essas questões de coleta de dados, né, e processamento de dados, principalmente o setor de auditoria, que é um exemplo que eu estou citando, eu acho que vai vir como um divisor de águas realmente para esse setor. Um outro exemplo, a questão de atendimento virtual, né, por via de chatbox. A gente sabe que tem a questão da cultura, né, humana, né? A gente ainda tem o desafio, né, entre a inteligência artificial e as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que quebrar também esse paradigma aí desse atendimento mais humanizado para um atendimento mais robotizado. Como é que vai vir essa questão dessa mudança, né? E fora a questão dos GPTs consultores também, porque vou dar exemplo lá na nossa empresa contábil, a cada 10 assuntos que os clientes nos perguntam a cada dia, né? 8 são basicamente coisas repetitivas. Então você imagina você criar um GPT consultor para falar sobre reforma tributária, uma dúvida recente de reforma tributária, né?
praticamente a mesma coisa quase todo dia. O tempo que você vai ganhar daquele colaborador que está respondendo aquela determinada dúvida, isso aí é primordial, porque aí você vai pegar esse tempo dele, né, que ele teria como um papel mais consultor ali, deixando a máquina trabalhar, para trabalhar de uma forma mais estratégica para os clientes, agregando valor no final, entendeu? Então, vale muito a pena. Isso é um dos exemplos que a gente pode aproveitar, né, o fato da inteligência artificial dentro da nossa realidade contábil. Achei perfeita essa sua colocação com relação à substituição do atendimento, de chatbot, porque assim, a gente teve um período recente aí da pandemia e que mostrou que cada vez mais... Avançamos aí 10 anos, né? E mostrou que cada vez mais ser humano precisa de ser humano, né? A gente precisa viver no contato. Houve aquela onda do home office, mas culturalmente nem a maioria das pessoas não estão aptas para isso. E de fato eu vejo como uma grande barreira a implantação da inteligência artificial. Legal, né? É a gente acabar com essa questão de romper essa barreira, apesar de todo mundo estar o tempo inteiro conectado numa tela de telefone celular, Quando tablet, é pra falar computador. Uma máquina ninguém quer, né? Exatamente. Mas e aí, Samir? O que é que você tem em relação Assim, a essas aplicações? Eu concordo assim com o Jason, referente a isso, né? Que essa questão do chatbot vai de fato facilitar bastante nossa vida. Não vai vir, a inteligência não vai vir para substituir a vida do contador, vai vir para facilitar. E eu entendo que é o que eu almejo é que com a vinda da inteligência artificial a gente consiga reduzir o tempo de análise e ter mais tempo para consultoria, porque às vezes a gente tem muito tempo na execução e às vezes o tempo que a gente tem para dedicar ao cliente, que é o principal ali, é pouco. Então a gente tem muito mais tempo voltado ao ofício para cumprir as obrigações que hoje em dia são extremamente exageradas. Então assim, a gente não consegue ter tempo para o nosso cliente. Então assim, a questão de chatbot, essa questão do consultor, como o Geiso mesmo falou, lá no escritório também isso está implantado, desenvolver alguns chatbots e também consultores para facilitar realmente o dia a dia, porque algumas demandas realmente simples, que às vezes geram ali coisas repetitivas, já está ali pronto atendimento ali para o cliente. E as coisas mais complexas que de fato exigem a nossa atuação direta, a gente vai estar ali para dar um suporte, para dar consultoria, para dar apoio ao cliente. Então, a gente precisa realmente trazer a inteligência artificial a nosso favor, para que a gente ganhe tempo realmente para estar dedicando ali ao cliente final, que realmente vai precisar das informações compiladas, das informações precisas para o desenvolvimento ali do que ele precisa para o dia a dia do negócio dele. Perfeito. A gente tem visto aí várias ferramentas, vários produtos de inteligência artificial para edição de vídeos, edição de imagens, criação também de vídeos, criação de imagens, não só edição, cortes, criação de clones de voz, enfim. A inteligência artificial ela consegue hoje replicar completamente o ser humano em pouquíssimas fases. Você pega uma pessoa mais idosa que não tem muita afinidade com tecnologia, se passa tranquilamente com um vídeo feito por uma inteligência artificial. E aí a gente tem muita empresa aí, né? Eu acho que, salvo engano, por exemplo, a OpenAI também é uma que é de código aberto e tal. Então, assim, se tratando com relação à inteligência artificial, né? O que é que vocês enxergam se tratando de compliance, conformidade, o risco dos dados que são inseridos nessas ferramentas? Porque, de fato, é uma coisa certa que elas não vão substituir a gente. Mas quanto mais a gente alimenta a máquina, mais informações ela tem. E o que é que ela vai fazer com essas informações que a gente alimenta? Como é que fica? Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem a LGPD, que é rigorosíssima, né, com relação a essas informações. Então, como é que a gente pensa, como que vai ser o futuro? Compliance, LGPD, as conformidades, com tanto dado, muitas vezes sigiloso e particular que a gente insere nessas ferramentas. A gente, assim, tem que se manter realmente atento e precavido a essas situações, porque versões gratuitas, que muita gente às vezes gosta de utilizar, né, para não ter o desembolso, a gente tem que sempre se preocupar com isso, né, porque essa parte da privacidade realmente é algo perigoso, principalmente a gente que trabalha com dados de terceiros. Então, a gente precisa ter bastante cuidado. Já na versão paga, a gente já tem uma segurança maior. Então, assim, a gente consegue colocar os dados lá e ter uma certa garantia que aqueles dados ali não serão vazados.
E não só isso, né? Também ter o cuidado com quem vai ter o acesso à nossa ferramenta que paga ali, né? Porque com base que a gente vai utilizando o chat GPT, o Gemini, o Copilot, vai desenvolvendo realmente ali um banco de dados que outra pessoa que possa acessar pode realmente adquirir aquelas informações. Mas aí também tem que ter realmente uma segurança da parte da gente. Tem a parte do sistema, que já existe a segurança, e também tem que ter nossa parte em relação à questão dos acessos, de onde a gente vai acessar. Então tem toda essa parte de segurança. Perfeito. Não sei se vocês viram, acho que o mês passado, o Ministério da Ciência e Tecnologia Federal, ele criou um departamento específico de inteligência artificial. Ou seja, o governo também já está de olho nesses processos de compliance, né? E risco e oportunidades também. Por quê? Vem a reforma tributária aí, né? De fato, a gente vai passar por um período de transição e vai ser um verdadeiro caos, né? na nossa área, né? Então, aonde a gente vê problema, eu vejo oportunidade, né? De qualquer forma, a gente tem que pensar sempre dessa forma. E assim, se o governo ele já está preparando, né, essa base, né, ligada já à inteligência artificial, então, meio que quanto mais a gente estiver em conformidade com essas premissas que vêm junto com a reforma tributária, acho que a gente vai chegar com um ponto positivo junto aos nossos clientes, né? Voltando lá à questão estratégica também. Então, um passo à frente em qualquer tipo de mudança. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente vai se sobressair a isso tudo e com certeza vai ser um ponto positivo. Outra coisa, uma frase que o Sami deve ter ouvido muito aí das lives aí de inteligência artificial, que diz que não confie numa inteligência artificial no qual você não treinou ou você não fez. Por quê? Porque tem várias inteligências artificiais no mercado aí, né? Já que a própria OpenAI já está monetizando nessa questão de você desenvolver inteligência artificial para um processo específico e começar a monetizar ela como se fosse uma Apple Store, uma Google Store, né? Você já vai começar a vender aquele produto. Você imagina eu vou ver um consultor de reforma tributária com planejamento tributário e começar a vender para os escritórios. Isso aí é maravilhoso. E aí, voltando para a questão dos riscos, essa questão que o Sami frisou em relação às inteligências pagas, né? Lá tem um tópicozinho em relação à questão de segurança de dados, que está ligado à LGPD também, que é de fato importantíssimo, né? A gente que trabalha com dados sensíveis, nosso cliente, imagine você pegar um balancete, uma DRE de um cliente, jogar lá para ele ler, fazer a leitura, né? Gere os principais indicadores financeiros, econômicos, rentáveis. Índice de liquidez, solvência. Tudo, né? De uma forma bem prática e rápida. Só no final a gente gera um prompt ali de resumo, gera um resumo de executivo para uma apresentação em PowerPoint, que também a gente já consegue transformar essa apresentação daquele prompt, né, com a apresentação em PPT, né, para apresentar para o cara, tudo pronto. Porém, a gente vamos ver o outro lado, né? De repente o cara lá da empresa está usando lá a inteligência artificial e pede um modelo de balanço. E de repente vem o teu balanço, né? Seria um azar. Quase que é impossível, né? Mas, assim, é a questão da segurança que a gente tem que frisar, né? Além da questão da conformidade, né? A questão de gestão de risco. Então, a gente tem que sempre mensurar essa questão do risco, né? Que a gente está trabalhando com as questões dos dados pessoais, para que isso cause o menos impacto possível na relação, né? Porque, de fato, eu particularmente eu digo que a gente não vende serviços contábeis, a gente vende credibilidade para o cliente. Então, sim, a partir do momento que a gente quebra a credibilidade com o cliente, então aquela relação, de fato, ela é afetada de alguma forma, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. De fato, a inteligência artificial ela vai facilitar aí muito na personalização do nosso serviço, né? E aí, saindo um pouquinho, falou muito de risco aí,
Mas nessa questão de risco, o que é que vocês veem como da inteligência artificial, os riscos e os desafios dela, né, na contabilidade especificamente, assim, a questão de substituição de profissionais, diminuição de quadro. A gente até estava conversando ali um pouquinho antes sobre que daqui a pouco, com a inteligência artificial, o estagiário vai deixar de existir, as instituições de ensino vão precisar melhorar essa qualificação profissional, vão ter que trazer o estudante com uma forma mais pronta para o mercado de trabalho, que a gente até já internamente nessa a gente brinca lá chamando a inteligência artificial de meu estagiário. Não, eu vou falar aqui com o meu estagiário, vou resolver com o meu estagiário. Então, assim, os riscos e desafios na contabilidade, né? O que é que vocês enxergam direcionado, assim, para essa parte do mercado de trabalho? O que é que vocês enxergam como desafio a chegada da inteligência artificial? Porque os serviços mais básicos vão acabar sendo extintos, vamos dizer assim. Você não vai precisar de pessoas, porque vai bastar saber como perguntar à inteligência artificial e a gente vai ter lá um contrato redigido, uma petição para os advogados. Você vai ter várias coisas que não vai necessitar de uma pessoa, às vezes com uma instrução ainda em informação. Então, qual o risco e o desafio aí para o mercado de trabalho? Eu vou citar duas situações aí, também recentes, né, que a gente gosta de puxar dados recentes, até porque é o futuro, né? A inteligência artificial é o futuro. E até o nosso parceiro aí, Tiago Foca, passou uma resolução do Ministério da Educação para ensino superior, informando que na grade de graduação para ciências contábeis agora vai ser uma exigência o uso da inteligência artificial como base teórica também, né? Então, a educação também está mudando de alguma forma. Me recordo, de fato, alguma coisa Você relacionada à questão, né, de inteligência artificial, de programação, relacionada a isso. Né, essa questão dos dados, né, de transformar esses dados em indicadores relevantes para as empresas. Essa questão da educação. E o segundo ponto, que é aquilo que a gente estava falando antes da gente vir para cá, a questão da educação. Existe uma barreira aí entre o humano e a máquina, né? De fato. E existe, além disso, o medo, né? Como muito se divulga a questão que a inteligência artificial vai substituir várias profissões, essas pessoas mais jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, creio que ela não vai abraçar essa ideia assim, né? De imediato. Por quê? Eu senti isso na prática mesmo, até porque a gente está implantando inteligência artificial por setor lá e criamos comitês, né? Para o setor fiscal, um para o setor contábil, um para o departamento pessoal. E a gente vê que o pessoal não quer abraçar a causa, ou seja, aquela coisa, não, vai botar uma máquina para fazer o que eu faço e eu vou ficar como? Né? Desempregado? Desempregado. Não, aí cabe a nós, como gestores, abrir a mente, né, de fato, dessas pessoas, que eles vão ter um outro tipo de papel, que é justamente o papel estratégico. É o que aconteceu durante toda a história. Existia curso de datilografia. Eu não sou dessa época, não. Eu nasci um pouquinho novo, depois, né? Ali, sou um pouquinho mais novo. Mas era o curso... Não, jamais. Mas assim, existia o curso de datilografia e caiu, né? E as pessoas se adaptaram a utilizar o computador, a digitar no computador. Então, na verdade, uma evolução, uma facilitação do nosso trabalho. Porque imagine, né? Fazia-se o curso de datilografia, o pessoal virava dedógrafo para digitar um texto, errou uma linha, lascou, perdeu tudo, tinha que refazer tudo de novo. Então, assim, de fato, a tecnologia ela só vai facilitar o nosso trabalho. Eu não consigo... de fato, enxergar como uma substituição, extinguir o mercado de trabalho. Tem inúmeros exemplos aí, né? Tem o Spotify, que mudou a forma de... Né? Tem a questão do Netflix, que mudou também a forma de assistir um filme, uma série, algo desse tipo. iFood, tem inúmeras aí situações que... Questão de ruptura, normal. Até mesmo todo mundo se adaptou. A própria história nos ensina. Se a gente pega aí exemplos que você falou, você tem a Kodak, que não acreditou, foi substituída. A Nokia, você tem a própria... BlackBerry. Isso, você tem oh, não, meu Deus. A Netflix, que foi a Blockbuster, né? Que justamente acabou, né, com a questão
das locadoras físicas. Então, assim, é uma evolução. Então, São sempre. a inteligência artificial, eu vejo que ela está vindo como mais uma adversidade, uma situação para que a gente se reinvente na nossa profissão. Não de extinguir cargos. Exato. Lógico, vai haver uma possibilidade de aumento de produtividade em uma única pessoa, sim, mas ela não vai extinguir. E quem não se adaptar, quem não se adequar à nova realidade, esse sim vai estar fadado a estar fora do mercado. É a mesma coisa, reforma tributária que está vindo aí também. O cara que não estudar, que não se integrar da reforma tributária, a reforma tributária é o verdadeiro reset no setor fiscal. Tudo que a gente sabe até agora, entre aspas, Mudar, né? vai ser deletado, jogado no lixo. Você é da época da implantação do SPED, projeto SPED, 2005. Nossa, eu cheguei depois na contabilidade, cheguei depois. Então, eu sou da época do projeto SPED também, 2005, o Samir vai falar aqui também. Mas assim, só para a gente ter um time aí de tempo, né? A gente voltar um pouquinho ao tempo. Quando iniciou o projeto SPED lá em 2005, a gente vai fazer 20 anos aí de implantação. O projeto inicial era de simplificação, né? Diminuição de papel, sim, essas coisas todas. Diminuição de carga tributária, mas de fato, você vê, quase 20 anos, mudou muita coisa, processos foram melhorados, né? Principalmente a emissão do documento fiscal eletrônico. Porém, aquilo que foi prometido na época, vamos botar aí 50% foi cumprido. Ao meu ver, a reforma tributária pode ser que venha mudar, porque aí foge totalmente do contexto que era o projeto SPED. Não era só projeto meio que para simplificar, né? Vai a questão do erário, né? Tributário, né? Então, vai ser uma mudança realmente bem significativa aí. De fato, com a vinda da inteligência artificial, vai trazer riscos e também oportunidades, né? Riscos para aqueles que não querem se atualizar e oportunidade para aqueles que realmente querem avançar, que querem buscar algo novo. Porque, assim, o ser humano, por si só, realmente é resistente à mudança. Então, tudo o que vem de novo, o ser humano fica ali, não, eu não quero, é difícil, bota aquela maior dificuldade. É cultural, né? É cultural, a famosa zona de conforto, que É. dizem, rapaz, eu não sei o que é isso, eu nunca estive lá, mas você não quer, saber, né? você não quer a mudança, então todo mundo que não quer mudar aquilo que já está acostumado, existe uma certa zona de conforto naquilo que você está acostumado. Então, assim, o ser humano ele se prende àquilo ali que ele já sabe, já domina fazer, e o novo ele não quer realmente avançar para poder aprender e entender. E esses contadores que não se adequarem a essa nova realidade vão ficar para trás. Então, assim, não é que a inteligência vai tomar o lugar, é que os contadores não vão se atualizar para poder trabalhar nessa nova era da tecnologia. Então, assim, quem abraça essa causa vai conseguir realmente alcançar novos horizontes, desenvolver novas ferramentas e novos produtos para poderem serem vendidos a outros clientes. Então, assim, existe uma oportunidade muito grande aí para a gente poder realmente tentar abraçar e desenvolver novas coisas, novas ideias. Então, não é só olhar a questão do risco. O risco é para quem não quer estudar. Isso é para quem quer ficar ali no que já conhece, não quer dar aquele novo passo ali para frente para tentar ir mais além. Aproveitando essa deixa aí, Samir, o futuro da contabilidade com a IA. O que é que você imagina aí? O que é que vai acontecer? Quais são as evoluções que você vê, assim, efetivamente, pelo que você vem estudado sobre inteligência artificial? Sim, eu entendo que a gente vai conseguir realmente, como eu falei anteriormente, ter tempo, né? E o tempo hoje é algo bastante escasso, né? Devido à quantidade de coisas que a gente tem de obrigações. Então, eu entendo que com a inteligência artificial, a gente vai conseguir reduzir esse inúmero processo de tarefas repetitivas que a gente faz para que lá na ponta a gente consiga realmente desenvolver algo novo para o cliente. De fato, seja a consultoria, que hoje a gente deixa o tempo realmente reduzido, talvez do tempo. Olha, das 10% a gente consegue ter de consultoria para dedicar aos clientes. Então, eu entendo que o principal ponto seria isso, a gente conseguir ter esse tempo para prestar realmente consultoria ao cliente. E essa parte de execução ser o menor tempo possível que a gente vai se dedicar. E aí, meu amigo Jason? Eu lembrei de uma história recente, ontem mesmo. Possível cliente, né, foi lá na nossa empresa e
a principal queixa dele é que o contador dele não ia na empresa dele há mais de 2 anos. Aí é que entra a questão do tempo, né? Sim. E qual foi a queixa do contador para o empresário, né? Rapaz, eu estou um pouquinho apertado, estou sem tempo, Atarefado. né? Ou seja, tá executando muito, né? E produzindo pouco, assim, né? Você trabalha muito, mas produz pouco, de fato. Então, acho que a ideia da aplicação da inteligência artificial dentro do ambiente contábil é justamente isso, é tentar minimizar, né, esses impactos do tempo, né, propriamente dito, dentro da operação, né, de todos os setores, para que a gente ganhe mais tempo na questão estratégica, que é isso que o empresário quer. Hoje em dia, de fato, o bom empresário, né, o cara que entende de gestão, ele não quer saber questão de imposto que você está gerando, se você está cumprindo a obrigação, você está enviando um SF, ele não quer. Ele quer você dentro da empresa, ó, fazendo uma análise de balanço, vendo o fluxo de caixa, vendo indicador de liquidez, vendo indicador de endividamento, se a empresa está alavancada de mais ou de menos. Identificando oportunidades, né? Vendo justamente essa questão da oportunidade, e o nosso papel é justamente esse, né? Transformar dados em estratégias para a empresa. Pura e simplesmente isso. Então, é por isso que eu fiz a questão do tempo, né? Acho que, como eu disse, o tempo é o nosso ativo mais valioso. Quanto mais a gente tiver tempo para essas questões estratégicas dentro da nossa carteira de cliente, isso vai agregar valor definitivamente para a nossa profissão, entendeu? Então, vou agora jogar uma bola, uma batata quente na mão de vocês aí. O que é que vocês dariam de dica para os profissionais da contabilidade se prepararem aí para a inteligência artificial? Qual seria, assim, aquela dica de ouro que vocês dariam? Cada um não vale repetir, não vale dizer que concorda com o que... Não, eu concordo com o que ele disse. Pode começar. Mas qual seria a dica de ouro que vocês dariam para os nossos colegas de profissão aí sobre a inteligência artificial? Comece a estudar o quanto antes, porque quanto antes você entrar nesse universo da inteligência artificial, mais rápido você vai ingressar nesse novo mercado. Perfeito. E aí, como a gente está vivendo na geração Z, né? Acho que já passou essa geração passou, Z, né? A gente tá na beta, alfa, ômega. Qual é a geração? A mais imediatista que existe nos tempos aí, né? Dessa mudança. Acho que não tem recomendação melhor do que a questão da educação, de fato, né? A gente, se não se atualizar, né? Se não se adaptar a essas mudanças, eu acho que vale muito a pena os profissionais, né, de hoje se atualizarem, né? Não tem caminho melhor a seguir do que a própria educação, né? Seja ela de forma ao vivo, né? Convivendo com as mudanças de fato, ou usando a própria inteligência artificial para um meio de educação também, né? Porque até a própria inteligência você não precisa nem pagar um curso, né? Ela pode mesmo ensinar com a base de conhecimento que ela tem hoje. Então, educação acho que é a base de conhecimento para tudo aí. Perfeito. Conhecimento traz felicidade também, e muita. Conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Então, assim, de fato cada um fazer a sua reflexão interior, né? Mercado de trabalho, seja ele qual for, seja na contabilidade, na engenharia elétrica, medicina, né? Todas as profissões vão ser impactadas. Essa semana eu vi um médico fazendo uma cirurgia por meio de inteligência artificial. O cara estava lá em outro estado, o cara usando uma máquina aqui, uma tela aqui, olhando e fazendo a cirurgia no cara. A inteligência artificial não vai ser um problema só da contabilidade, vai ser um problema de todo mundo. Então, cada profissional aí que faça a sua reflexão, né? Interior. Use e abuse, né? Use e abuse, se qualifique, estude, porque a tecnologia, né, ela está aí para todos. Então, vale a reflexão não só para os contadores, mas também para todas as pessoas
de qualquer profissão que seja, porque vai ser impactada direta ou indiretamente, né? Então, vamos encerrando por aqui, né, mais esse episódio do nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né, fazer com que vocês digam aí as considerações finais, o que é que vocês acharam do episódio e a gente dá esse encerramento. Nossa, amigo. Eu agradeço aqui realmente a oportunidade aqui. Espero ter contribuído nessa conversa aqui. Convido vocês para assistirem os nossos próximos episódios. E Jason. Muito grato aí pela oportunidade aí. Tema bastante relevância aí na nossa área. E eu fico à disposição aí para que outros contadores que estejam com a cabeça mais aberta, né, que a gente possa compartilhar esse tipo de informação, difundir de alguma forma, né, porque assim, a gente tem que pensar sempre no bem coletivo, né, não no bem individual, né, do ganho individual. Essa é a ideia do C3, né? Essa é a ideia justamente do projeto do Network, é justamente a gente começar a difundir, começar a compartilhar aquele conhecimento que a gente acha que vai ser positivo, né, para a nossa profissão. Não levando em consideração o ganho individual, mas sim sempre a coletividade. Acho que o projeto Network acho que faz todo sentido em relação a isso. Exatamente. Valeu. Então, gente, agradeço a quem chegou até aqui, né, nosso podcast. Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha, deixa seu feedback aí e a gente vai ficar muito grato em poder interagir com vocês, em poder visualizar quais são os feedbacks aí de vocês para que a gente possa permanecer melhorando, né? Então, continue assistindo aí nossos episódios. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.